Boa tarde, meus amigos. Voltando com mais um vídeo aqui no canal. Continuando aí, meus amigos, o assunto sobre angeologia. Hoje eu quero falar sobre os querubins, tá certo? Nós falamos na semana passada sobre os serafins. Quem são os serafins? Então hoje nós vamos falar sobre quem são os querubins. Os querubins, a primeira vez que nós temos a menção deles na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Eu te convido aí comigo, tá certo? Diz assim, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Se você lembra aí, meus amigos, na semana passada, onde eu estava falando sobre os serafins, quem são os serafins, a função deles, como nós vimos, eles são anjos guardiões que fazem a segurança pessoal de Deus, do trono de Deus. Os querubins também são uma espécie de guardiões, ou de anjos guerreiros. Nesse caso aqui, eles estão guardando o caminho da árvore da vida, para que o homem não pudesse tornar para o Éden, adentrar ao Éden e comer da árvore da vida. Porque se o homem comesse dessa árvore, ele poderia viver eternamente, só que dessa vez em um corpo mortal. Tá certo? Então Deus colocou esses anjos, a ordem dos anjos é para que se o homem e a mulher entrassem dentro do Éden, no jardim de Deus, para tomar da árvore da vida e comer, eles seriam mortos pelos esses querubins, tá certo? Nós temos também, meus amigos, no livro de Ezequiel, passagens que falam sobre querubins. Eu quero dizer para você, meus amigos, que eu não quero, assim, ler todas as passagens da Bíblia onde falamos sobre querubins, porque os querubins são os anjos mais citados na Bíblia. A Bíblia, praticamente a Bíblia inteira vai nos falar sobre querubins. Eu quero ler apenas algumas passagens, falar sobre a função deles, as características, tá certo? Então eu quero convidar você aí, vamos comigo em Êxodo capítulo 18, livro de Êxodo capítulo 25. Êxodo capítulo 25, versículos de 18 até o versículo 20, que diz assim: Farás também 2 querubins de ouro batido os fará nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça. Com o propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Então, aqui nesse caso, onde Deus está falando com Moisés sobre o tabernáculo, sobre algumas coisas aqui, manda que se faça querubins de ouro. Esses querubins, então, eles estavam de frente um para com o outro, estendendo as suas asas. Nesse caso, meus amigos, nós vamos ver em alguns casos querubins descritos para nós com 2 asas. Em alguns casos, nós vamos ver querubins com 4 asas, tá certo? Então, pode ser que querubins não tenha assim um só aspecto. Pode ser que tenha um aspecto diferente. Pode ser que querubins são diferidos de outros querubins, ou seja, diferente. Como nós vimos no vídeo da semana passada, os serafins, todos eles possuem 6 asas. Como falei, são diferentes de todos os demais anjos. Esses, no caso, são descritos com 2 asas, são descritos com 4 asas, e em alguns casos com características até diferentes que nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Então, ainda em Êxodo, eu quero te convidar a abrir no capítulo 37,
em Êxodo 37, versículos de 7 a 9, que diz assim: fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez nas duas extremidades do propiciatório, um querubim na extremidade de um lado e outro querubim na outra extremidade do outro lado, de uma só peça. Com o propiciatório fez os querubins nas duas extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, e os seus rostos estavam de frente um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório, tá certo? Então, como eu disse, nesse caso aqui são querubins descritos com apenas duas asas, ficava de frente com o outro e ficavam cobrindo o propiciatório com as suas próprias asas. Agora, quando nós abrimos a nossa Bíblia, meus amigos, no livro de Ezequiel, nós temos querubins descritos com formas diferentes desses querubins, tá certo? Abrindo lá em Ezequiel, vamos lá no livro de Ezequiel. Então, o livro de Ezequiel, capítulo 10, tá certo? Livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 10, e os versículos, nós vamos pegar o versículo 8 e alguns outros versículos, tá certo? Então, em Ezequiel, capítulo 10, versículo 8, diz assim: e apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então veja que, como eu falei já em outros vídeos, os anjos, eles têm asas e eles também têm pés, eles têm mão, têm braço, eles têm rosto, tá certo? Eles não são desfigurados, eles têm essa aparência. Nesse caso, vemos que eles têm mão, como se fossem homens também. Além de asa, eles possuem mãos. No versículo 12, abra comigo aí também, meu amigo, versículo 12, que diz que todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas, preste bem atenção aqui, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos. Preste bem atenção. No caso aqui de Ezequiel, Ezequiel está dizendo que esses querubins que ele viu nessa visão, tá certo? Diz que esses querubins, eles têm asas e eles têm olhos ali por entre as suas asas, por entre as rodas. Olha só, versículo 13, versículo 14. E quanto às rodas, ouvindo eu, lhes gritava, roda. Então esses querubins, no caso, tinham até rodas como se fossem carros. Olha que coisa incrível. Versículo 14. Cada um tinha 4 rostos. Preste bem atenção. Cada querubim tinha 4 rostos. Certo? Quando nós vemos sobre a descrição de outros anjos, não diz que os outros anjos tinham 2 rostos ou 4 rostos. Esses, no caso, tinham 4 rostos também. Tinham asas, tinha braços e cada um possuía 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Então presta atenção. Cada querubim tinha 4 rostos. Não é cada um deles tinha rosto diferente. Cada um tinha 4 rostos. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. Quero te convidar aí também a me acompanhar no mesmo capítulo 10 de Ezequiel, e versículos 20 e versículo 21. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar,
e conheci que eram querubins. Certo? Ele está dizendo, ele está diferindo de outros anjos para mostrar que ele não estava vendo um serafim, ele não estava vendo um arcanjo, tá certo? Ele não estava vendo nenhum outro tipo de anjo, como falei que são vários. Ele estava vendo e conhecendo que era querubins. Olha só outra coisa, cada um tinha 4 rostos e cada um tinha 4 asas. E a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. Eu quero continuar lendo ainda o versículo, terminar o versículo 22. Então, a semelhança dos seus rostos era dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. E o aspecto deles e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Por que aqui Ezequiel está falando acerca desses querubins, certo? E ele está nos informando, meus amigos, que cada querubim desse tinha 4 asas, cada querubim tinha 4 rostos. Por quê? Eu não vou nem abrir lá, mas quando você vai na descrição, por exemplo, dos serafins, que vimos a semana passada, talvez você possa confundir os serafins com esses querubins. Por quê? Porque na descrição dos serafins, que nós vimos a semana passada, em Apocalipse, diz que os serafins, lá de Apocalipse, eles têm 6 asas, só que cada um possui apenas um rosto. Então, às vezes você pode se confundir, porque quando você vai para o versículo 12 aqui, versículo 14, diz que cada um tinha 4 rostos. Então, essa descrição não é do rosto de cada querubim. Cada querubim possuía 4 rostos, como diz também no versículo 21. Cada um deles tinha 4 rostos. Tá certo? Lá na descrição de Apocalipse, quando estamos falando sobre os serafins, cada um tinha apenas um rosto. Lá nós vemos que um tinha o rosto de homem, outro tinha o rosto com a semelhança de bezerro, outro de leão e outro de águia. Aqui cada um, que são os querubins, possuem 4 rostos. Aí diz no versículo 14, o rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Então, você pode se confundir, sim. Mas aqui são querubins, e lá em Apocalipse estamos falando dos serafins. Quero te convidar ainda aqui, no livro de Ezequiel, vamos para o capítulo 28. Livro de Ezequiel, capítulo 28, porque nós temos aqui um querubim que é o mais conhecido de todos, acredito que sim, que é Lúcifer, o qual tornou-se diabo ou Satanás com a sua queda. Acerca desse querubim, que é Lúcifer, diz o seguinte, versículo de 13 em diante. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, zafira, carbúnculo, esmeralda, ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Quero parar por aqui, meus amigos, que eu quero explicar um detalhe para você. Lúcifer, aqui ele é um querubim. Ele é um querubim, nós vamos ver tudo isso aqui. Só que se prestarmos atenção no texto escrito aqui por Ezequiel, Lúcifer, esse querubim, que era um príncipe ou maior de todos os querubins, ele, pelo que nos dá a entender o texto,
ele foi o último ser celestial a ser criado por Deus. Ele não foi o primeiro. Entendemos que ele foi o último. Por quê? Porque diz que quando ele foi criado, outros anjos já tocavam instrumentos para ele. Isso no dia em que Deus criou. Então veja a grandeza que tinha esse querubim, Lúcifer, tá certo? Olha mais o que temos sobre ele aqui. Tu eras o querubim ungido e cobridor. O que mais? E te estabeleceste no monte santo de Deus, estava, e no meio das pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então ele era perfeito em tudo, em formosura, em aparência. Ele era demais. Olha mais o que diz aqui sobre ele. Até no meio das pedras fogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso lancei profano no meio de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor no meio das pedras afogueadas. Então Lúcifer, que é o grande anjo de luz, ele era um anjo perfeito nos caminhos dele, ao ponto de quando ele ser criado, os anjos de Deus tocarem tambores para eles, tocarem instrumentos, tá certo? Então nós temos muitas coisas aqui na Bíblia que falam sobre os querubins. Então depois dele se rebelar contra Deus, então ele vem a ser conhecido como Lúcifer. Então, eu espero que eu possa ter ajudado você aí em alguma coisa. Como eu disse, eu não vou falar muito, porque senão o vídeo fica até muito grande, fica estendido demais. E nós temos muitas coisas sobre os querubins na Bíblia, tá certo? Então, espero que eu possa ter te ajudado em alguma coisa. Agradecendo desde já você que é inscrito no canal. Você que é inscrito no canal, se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aí, o seu like de gostei, faça o seu comentário. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal também aí, curta o vídeo, faça o seu comentário e vou estar respondendo a cada um dos seus comentários, tá certo? Então, o próximo assunto, vamos estar continuando ainda falando sobre angiologia, tá certo? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço a todos.